Bom dia, pessoal do primeiro ano A. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, estejam aí de ânimo renovado rumo ao último bimestre, não é? Agora, então, só falta um bimestre. Estamos acabando, com a graça de Deus, com toda essa turbulência desse ano de 2020. Ainda a gente está conseguindo, né, ter esse contato, essa aproximação, né, entre nós, professores, e vocês, alunos, tá? Então eu agradeço a todos que vêm fazendo com empenho as atividades e peço àqueles que não se organizaram direito, que agora, neste quarto bimestre, se organize, não deixe para a última hora, tá? Vamos fazer as atividades assim com calma, com zelo, cuidado, porque esse é o último bimestre e aí não tem tempo depois, tá bom? Então, essa semana, hoje é dia 28, a professora vai mandar as atividades até dia 4, que é semana que vem, 4 de novembro, tá bom? Então, prestem atenção. Olha só o nosso roteiro. Aqui a professora colocou apenas 3 aulas, pessoal, mas nós temos 5 aulas de matemática por semana, não é isso? O que acontece essa semana? Nós temos 2 dias aí que não temos aula. Quais são esses dias? Esses dias são aí dia 30/10, que é sexta-feira, e dia 2/11, que é segunda-feira. Então, sexta-feira não tem aula porque comemora-se o dia do funcionário público, então é feriado. Na segunda-feira, dia 2, né, é dia de finados, também é feriado. Então, a gente tem um feriadinho prolongado, sexta, sábado, domingo e segunda. Não é isso? Paramos na quinta e voltamos na terça-feira da próxima semana, tá? Por isso que aí sobraram 3 aulas somente de matemática para nós. A professora já tirou o resto. E aí vocês têm uma aula para assistir no Centro de Mídias e 2 aulas comigo, com a professora, tá bom? Então a atividade que eu vou passar é para 2 aulas, referentes a 2 aulas comigo, combinado? Então olha só, aqui tem um lembrete. Qual que é o lembrete? Pessoal, preste atenção. Esta é a primeira atividade deste quarto bimestre que eu estou enviando hoje, tá? Então, não deixem acumular para as tarefas, depois não recupera. Ah, e outra coisa, assim que responderem, não esqueçam de tirar a foto e mandar para a professora, tá bom? Porque às vezes vocês fazem, deixam lá, esquecem de tirar a foto, eu não sei o que você fez, fica sem nota, tá? Então, o que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos usar aí um material que a professora pediu lá no grupo para vocês buscarem na escola semana passada. Quem não foi vai ter que buscar. Por quê? Porque senão não consegue fazer as atividades. Que material é esse? Esse aqui, olha só. Nós vamos usar aquela apostila que vocês pegaram na escola, do Aprender Sempre, volume 3, capa roxa. Então, essa apostilinha foi, liberada lá na escola para vocês buscarem, e é em cima dela que nós vamos fazer essa atividade desta semana, tá? Então, página 3 até a página 7, nós vamos fazer 5 questões. Então, nós temos 5 questõezinhas para fazer nesta semana, combinado? Lembrando aqui do horário de atendimento, que a professora diz para vocês que está sempre aí disponível no período de segunda a sexta-feira, das 8 horas até as 3 horas da tarde, não é isso? Essa semana é um pouco diferente, porque na sexta-feira e na segunda-feira a professora não trabalha, é feriado, nós não temos aula, tá? Então aí a professora também precisa de um descanso, não irei atendê-los, combinado? Então eu atendo até quinta e retorno na terça-feira para vocês tirarem dúvidas, o que precisarem de mim. Mas vamos para o que interessa então. Nós vamos lá pegar a nossa apostilinha, capa roxa, volume 3. Corre lá, vocês vão pegar de vocês e eu vou pegar a minha. Então, essa aqui, ó. Então, pegaram? Vou dar um minutinho. Peguem a apostila e vão anotando o que é para fazer, que a Pro vai explicar. E aí, assim que eu terminar a explicação, vocês já fazem, tá? E aí já tira foto, envia e já fica organizadinho. Já está liberado para as próximas atividades, né? Então, olha, veja, essa apostilinha, essa é a capa da apostila, Aprender Sempre,
primeiro ano do médio, matemática, volume 3. Então, nós vamos abrir, abram aí vocês também as de vocês, nós vamos lá na página 3, tá? Essa é aqui, é a página que nós vamos. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra gente escrever. Então, nós vamos nesta página aqui, olha, não esqueçam, vamos lá na página 3. Pronto? Todos abriram aí na página 3? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre polinômio. O que é polinômio? É uma expressão algébrica, né, que tem letrinha, e ela tem um grau. Ou é primeiro grau, segundo grau. Então, os polinômios de primeiro grau são as equações de primeiro grau. Depois eu tenho de segundo, terceiro e assim por diante. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre polinômios de primeiro grau, tudo bem? Então vamos lá. Esse é um assunto que vocês já estudaram, já conhecem, é uma revisãozinha, tá? Pra gente refletir um pouquinho sobre polinômio nesse quarto bimestre. Então, veja bem. Equação polinomial do primeiro grau, equilibrando a balança. Então, o que tem a ver equilibrar uma balança com polinômio, com uma expressão? Será que tem a ver alguma coisa? Vamos ver isso então na prática? Olha só. Nós vamos estudar agora as equações do quê? Do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau mesmo, pessoal? É toda a equação onde o maior expoente é 1. O que seria uma equação do segundo grau? É onde o maior expoente é 2. Uma de terceiro grau, maior expoente é 3. E assim por diante. Então, na escola a gente estuda a do primeiro grau, a do segundo grau, e aí depois do terceiro e do quarto, lá no ensino médio com os polinômios. Combinado? Então, vamos retomar um pouquinho a equação do primeiro grau. Ela é da forma o quê? Ax mais b igual a 0. O expoente aqui, ó, é 1 quando não tem nada, por isso que é uma equação do primeiro grau. Então, vamos lá, vamos ficar atento às aulas para uma melhor compreensão. Primeira questão, então, vamos lá na primeira questão, que vocês vão responder. É uma questão que não exige cálculo, é uma questão, ó, de reflexão. Você já viu uma balança de pratos? Qual sua finalidade? Vocês já viram uma balança de pratos? Que é de um lado aqui eu tenho um pratinho e aqui eu tenho outro pratinho. Depende do que eu coloco num prato, o da direita sobe, o da esquerda desce. Vai acontecendo isso com os pratos de acordo com o peso da minha balança. Vocês já viram? Para que ela serve? Então, olha, uma historinha, né? Antigamente, aqui em Anhumas, existiam lá os mercadinhos, as mercearias, as quitandas, tinha uma feira na rua, né? E aí eram usadas balanças de prato. Hoje, o que vocês conhecem? Essas balanças aí que a gente vê no açougue, no mercado, são balanças digitais. Você coloca lá o peso e ela marca numericamente e te dá um resultado. Essa sim é chamada balança digital. As de antigamente eram chamadas balanças de prato, porque elas pesavam, elas davam o peso de acordo com o equilíbrio. Tinha umas marcações em cima e você ia colocando um peso, né? E aí esse peso é o que dava o equilíbrio da balança, e é assim que eu conseguia saber aproximado quantos quilos eu tinha, porque não era uma medida exata como na balança digital, né? Na balança digital eu tenho um número preciso, eu tenho um número exato. Na balança de pratos é uma aproximação, é mais ou menos, né? Então, de acordo com o que vocês conhecem, vão responder essa pergunta aqui. Se você já viu a balança de pratos ou não e para que ela serve, né? Então, para que serve uma balança de pratos? Coloquem aí para mim. Aí, olha só, aqui embaixo nós temos que observar. Observem os pratos da balança a seguir. Então, esta é uma balança de pratos. Para quem nunca viu, aqui está apresentado. Prazer, eu sou a balança de pratos. Primeiro ano A. Primeiro ano A, essa é a balança de pratos. Apresentei vocês que não conheciam. Agora, nós vamos aí observar. No primeiro prato, olha só, aparece uma expressão numérica, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Aí no segundo aparece os números 3 e 4. Percebam que aqui eu tenho o número 3 e o número 4.
Veja, observando a balança, esses pratos eles estão em equilíbrio ou não? O que é equilíbrio? Eu tenho essa linha reta ou eles estão pensos? Se ele tivesse assim, não estaria em equilíbrio. Se tivesse aqui, também não estaria em equilíbrio. Como eu tenho uma linha reta, estão em equilíbrio. Se eles estão em equilíbrio, pensa comigo. Por que será que eles estão em equilíbrio? O que está acontecendo com a minha balança da esquerda comparado com a minha balança da direita? Elas têm pesos iguais ou elas estão com pesos diferentes? E agora? Pensa. Para eu ter equilíbrio, eu tenho que ter pesos iguais ou diferentes aí nessa balança? Não sei. Pensaram? Continuando então. Agora vamos lá na página 4. Aqui, depois que vocês observaram lá o que aconteceu com a balança. Escreva uma sentença matemática de maneira que os pratos da balança fiquem equilibrados. Ou seja, o que é equilibrados? Então, veja, o peso que eu tenho aqui nesta primeira balança deve ser o quê? Igual ao peso que eu tenho aonde? Na segunda balança. Eu sei quanto que eu tenho de peso aqui na primeira? Vamos contar? 3, 6, 9, 12. Ah, na primeira eu tenho 12. Então, quer dizer que aqui na segunda eu também preciso ter quantos quilos para ela estar equilibrada? 12. Eu tenho o número 3, eu tenho o número 4. Que operação que eu vou colocar aqui dentro para fazer com que esse 3 e esse 4 ele vire quanto agora? Quanto que ele tem que virar? 12. Será que aqui eu vou colocar o símbolo de mais? Será que eu coloco menos? Será que eu coloco vezes ou dividir? Será que fica então 3 mais 4, 12? 3 menos 4, 12? 3 vezes 4, 12 ou 3 dividido por 4, 12? Então veja, para estar em equilíbrio, quer dizer que os pesos são iguais. Então, se aqui eu tenho 12 quilos, é necessário que aqui eu tenha 12 quilos. Então, vocês vão dizer para mim que operação que eu coloco aqui, para que fique igual os pesos da balança. Combinado? Seguindo um pouquinho, então, nós vamos lá agora observar aqui. Dado o conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? São as frações e os números com vírgula. Elabore operações distintas sobre cada prato da balança de forma a torná-las equilibradas. Vocês vão usar adição, subtração, multiplicação e divisão. Não precisa ir utilizar a folha da balança do anexo 1, tá? Nós não vamos utilizar. Eu quero que vocês montem aí. Então, veja, acompanhem aqui comigo, tá? Deste lado aqui, a professora vai colocar 4 quilos, certo? Desse lado aqui, eu vou colocar x mais 1. Vocês vão colocar isso aí na apostila de vocês também. Então, pega lá o lápis. Neste primeiro prato, coloque 4. Neste segundo, x mais 1. Eu quero que vocês digam para mim quanto que vale esse x, tá? Aqui, vocês vão colocar para mim, neste primeiro prato, 2 mais x, certo? E podem colocar na apostila de vocês. E aqui, neste segundo prato, vocês vão colocar 14 quilos. Então, eu quero estar em equilíbrio, perceba? Então, para estar em equilíbrio, os lados têm que ser o quê? O mesmo peso. Se aqui tem 14, que eu tenho que ter 14 quilos. Então, quanto vai valer o meu x aqui? Podem copiar na apostila e encontrar o x, tá? Aqui na terceira balança, eu vou colocar 5, vocês coloquem aí também, vezes x. E aqui eu vou colocar 30 quilos. Então, eu quero que vocês me digam qual é o valor do x. Que número que eu multiplico por 5 que faz aí eu ter 30 quilos neste prato? Porque se ele está em equilíbrio, eles têm que ter o mesmo peso. E aqui na última eu vou colocar x. E aqui eu vou colocar 60. Então, quanto que vai ter que ser esse valor do x para que essas balanças estejam em equilíbrio? Então, veja,
Por isso que tem que acompanhar o vídeo da professora. Vai pegar lá o lápis, vai colocar lá nas balanças os números que a Pro colocou aqui, para aí vocês encontrarem o valor do X. Eu estou adaptando o exercício, tá? Então, ó, assistam o vídeo, marquem aí igual eu fiz. Agora resolvam e encontrem o valor do X, combinado? Questão 2. Escreva cada uma das sentenças em linguagem matemática. O triplo de um número. Então, quem é esse número? Então, o número, nós já fizemos isso na sala, só para lembrar. Quem é o número? X. O que é o triplo de um número? É 3 vezes esse número. Então, o triplo de um número tá aqui, olha. O triplo de um número, 3x. Mais, então, o que é importante aqui ver qual é a operação? Mais, então eu venho aqui e coloco mais 4 unidades. Então, eu coloco aqui mais 4 unidades. O que nós acabamos de fazer nesse exercício? Pegar uma linguagem que estava escrita em português e colocar numa linguagem matemática. Então, essa é a intenção da questão 2. Fazer vocês transformarem essa conversão de uma linguagem que está escrita para uma linguagem matemática algébrica, tá bom? Facinho, né? Então, a professora já fez o primeiro, vocês vão fazer o resto. Aqui, o quíntuplo de um número. Quem é o número? Chamo de x. O quíntuplo é 5 vezes esse número. É igual a 10. Então, coloco o símbolo de igual a 10. Tá? Não é para resolver. Aqui não está mandando resolver a expressão, está mandando apenas montar, tá bom? Então, vamos fazer a letra A, a professora fez. A B vai fazer. Aí, depois, vamos continuar aqui. Para fazer aqui, para terminar essa pesquisa, eu quero que essa questão, vocês vão fazer uma pesquisinha para mim. O que é uma sentença matemática aberta e o que é uma sentença matemática fechada? Então, vai pesquisar. Vai lá na internet, num livro, digita lá a diferença entre uma sentença matemática aberta e uma sentença matemática fechada. Vem aqui e escreve aqui para mim, tá bom? Então, essa é uma pesquisinha para fazer sobre diferença da sentença matemática aberta para fechada. Combinado? Agora, nós vamos para a questão 3. Nós vamos fazer até a questão 5, não é isso? Na questão 3, vamos ler ela e ver o que está pedindo. Em cada situação, represente na balança a sentença descrita. Converse aí com o professor, lá. Então, vamos lá. Nós vamos montar agora as sequências na balança. Um número mais 2 é igual a 7. Então, coloco aqui. Um número, quem é esse número que eu não sei? X. Mais quanto? Mais 2. Tem que ser igual a quanto? 7. Então, coloco aqui. Então, por que eu posso usar essa balança aqui como igual no meio? Porque a balança está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a medida de um lado é igual a do outro. O peso de um lado é igual ao peso de outro. E aí, eu vou resolver o exercício. Então, é assim que é para fazer. Eu estou adaptando, tá? Vocês vão montar nos pratos o que fala e aí encontrar o valor do X. Nesse caso, tem que dar 7 esta primeira balança. Que número mais 2 que dá 7? Ah, professora, 5. Então, qual é a solução aqui? Qual é o valor do meu X? Ah, X igual a 5. Assim vai fazer na letra B, na letra C e assim por diante. Entendido? Olha a letra B. O dobro de um número. Então, 2x menos 6. Coloca aqui dentro. Menos o 6. Tem que dar 34. Venho aqui na balança, no segundo prato. 34. Que número é esse? Então, equaçãozinha do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. A intenção é achar o valor do x. Letra C. A terça parte de um número. Quando eu falo em parte, eu tenho a divisão. Então, a terça parte do número é esse número dividido por 3, né? Mais 5. Venho aqui, mais 5. Tem que dar quanto? 29. Coloco no segundo prato 29. Eu quero saber qual é a medida do quanto que vale esse x, tá bom? Então, aí nessa questão 3 é assim que é para fazer. Depois, olha só, antes ainda de ir para a questão 4, considere a seguinte sentença. Vamos ler aqui. A metade de um número mais 12 unidades é igual a 15.
Assinale a opção que representa isso em linguagem matemática. De novo, eu vou assinalar a alternativa que está representando matematicamente o que está dizendo. A metade de um número, o número é x. Quem que é a metade dele? É 2x ou é meio de x? Mais 12 unidades. Então, olha o símbolo aqui, mais 12 unidades. Olha o símbolo de igual. Igual a quanto? 15. Qual dessas alternativas que está representando essa escrita aí? É isso que vocês vão fazer nessa questão 3, assinalar a alternativa correta. Só existe uma alternativa correta aqui, tá bom? Bem fácil. Na questão 4, observe o quadro a seguir. Aqui eu tenho uma expressão algébrica, aqui eu tenho uma equação, x mais 45. E aqui eu tenho 3x igual a 45. Veja que na expressão não tem o símbolo de igual. Na equação eu já tenho um símbolo de igual. Letra A, qual a diferença entre elas? A Pro acabou de responder, né? Que aqui vocês percebem o quê? Que eu só tenho a operação. E aqui na equação eu já tenho a operação e um símbolo de igual. Na letra B, o que representa essa letra x aqui, tanto na expressão algébrica quanto na equação? O que esse x está mostrando pra gente? O que é encontrar o valor do x, tá bom? Aí nós vamos depois para a página 7, né? Letrinha C. Ao termos utilizados na representação da balança nas atividades, trabalhamos com a ideia de expressão algébrica ou equação. Justifique. Então, volta aqui. Quando a gente trabalha na balança, cadê uma balança aqui pra gente ver? Quando eu trabalho aqui com esses cálculos na balança, eu estou trabalhando com uma equação ou com uma expressão algébrica? Veja, uma só tem os símbolos aqui de operação, a outra tem o igual. Na balança, a gente precisa do símbolo de igual para que elas estejam em equilíbrio. Então, eu preciso ter o símbolo de igual para mostrar que elas estão equilibradas. Então, uma equação, uma continha dessa aqui, ela é uma expressão ou ela é uma equação? Então, é isso que eu quero que vocês coloquem lá embaixo, tá bom? Na letrinha C, facinho, né? E aí depois nós vamos para a última atividade, que é uma atividade de múltipla escolha de assinalar também. Então, a 4 e a 5 vocês irão assinalar a alternativa correta. Na questão 5, observe as sentenças. Eu tenho aí 1, 2, 3, 4 afirmações. 5b menos 20, 12 mais 6 igual a 6y, 2x e 4x igual a 30 menos 10. Assinale a opção que representa apenas equações. Dentre essas 4 afirmações, quais delas apresentam apenas equações? Então, lembrando que equação é diferente de expressão. Acabamos de ver isso aí em cima. Qual delas que aí apresenta apenas equações? Será que é a 1, a 2 e a 3? Será que é só a 2 e a 4? Será que é a 1 e a 3? Será que é a 2, a 3 e a 4 ou a 1, 2, 3 e 4? Todas, tá? Então, vocês vão ver, observar, de acordo com o conhecimento que a gente tem aí de diferença de equação para expressão, assinalar a alternativa correta. Combinado, então? Então, pessoal, é isso para essa semana, tá? 5 atividades, vocês podem ir fazendo junto aqui, igual nós fizemos, dá para vocês ir fazendo comigo, né? Então, é bem tranquilo, não gasta muito tempo, são 5 questões de polinômios, equação do primeiro grau, que já foi estudado, né? E que caderninho que a gente tá usando aí para fazer, já tá tudo prontinho, é só responder. É o Aprender Sempre agora do volume 3 que vocês pegaram capinha roxa, tá bom? Então, estou aqui para ajudá-los, estou com saudades, estou preocupada com vocês, com os alunos que não estão realizando, né? Que aí no primeiro ano eu tenho aí metade da sala que não está fazendo, isso é preocupante, eu estou muito preocupada. Eu mando mensagem, eu ligo, eu faço de tudo para ver se eu tenho um retorno, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês, tá bom? Pode contar com a professora para o que precisar. Se cuida, um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau!